E aí, galerinha? Bem, vídeo passado eu expliquei um pouco sobre o protocolo UDP, suas características e tudo mais. E um fato sobre o UDP é que ele não possui a transferência confiável de dados. Bem, no vídeo de hoje irei abordar justamente esse tópico, a transferência confiável de dados. Certo. Para você notar quão importante é a transferência confiável de dados, se nós listássemos os 10 principais problemas na área de redes, a transferência confiável de dados estaria em número 1 na lista. Bem, a abstração do serviço fornecido às entidades das camadas superiores é de um canal confiável através do qual dados podem ser transferidos. Quando eu digo um canal confiável, isso quer dizer que não haverá dados corrompidos, certo? Não haverá troca de bits nem nada do tipo. E é de responsabilidade de um protocolo de transferência confiável de dados implementar essa abstração de serviço. Porém, temos um problema, que é o fato da camada de baixo do protocolo de transferência confiável de dados não possuir um meio confiável de passar esses dados, como por exemplo, o TCP é um protocolo confiável, como eu falei no vídeo passado sobre o UDP. Porém, ele pode utilizar um enlace fim a fim, no qual esse enlace ele não é confiável. Certo. Então, nesse vídeo eu explicarei as 3 primeiras versões do RDT. No caso, RDT 1.0, RDT 2.0 e RDT 3.0. E para o vídeo ficar mais curto e mais dinâmico, vou explicar de uma maneira mais simples, ou seja, vou explicar só a transferência unidirecional de dados. Conceitualmente, a transferência bidirecional não é mais difícil, mas o vídeo ficaria mais longo e não acrescentaria muita coisa. Tudo bem, mas o que é o RDT? O RDT é o protocolo de transferência confiável de dados. Então, nessa imagem podemos ver o RDT do lado do remetente e o RDT do lado do destinatário, no caso o RDT 1.0. E essa versão 1.0 ela é bem simples, ou seja, como podemos ver, o lado do remetente possui somente uma função, que é o RDT send. Ou seja, quando ele envia, ele cria um pacote, ele encapsula o dado e ele envia esse pacote para o destinatário. Do lado do destinatário, se ele recebe esse pacote, ele extrai o pacote, pega o dado. Basicamente isso. Só que na transmissão de dados, sabemos que um canal ele não é completamente confiável, ou seja, pode ter perdas de pacote, o pacote pode chegar corrompido. Então, essa versão 1.0 ela não é boa, ela não é eficiente o bastante para os casos reais. Então, foi criado uma nova versão, que é o RDT 2.0. Então, o RDT 2.0 ele já não se baseia num canal completamente confiável. Ele já assume alguns erros de bits. No RDT 2.0, nós temos alguns elementos iguais, como o RDT send, que é o que envia o dado, e o RDT receive, que é o que recebe o dado. Mas também temos alguns elementos novos, como é o caso do ISAC, que é uma confirmação que ele recebeu o pacote corretamente, e o SNAC, que é a confirmação que ele não recebeu esse pacote corretamente.
Como funciona o RDT 2.0? Como pode perceber, vou apresentar de novo o lado do remetente e o lado do destinatário. Primeiro, o lado do remetente. Ele chama a função RDT send e coloca o dado nessa função. Então, quando ele chama essa função, ele cria o pacote colocando o dado lá dentro. Mas diferente do RDT 1.0, ele coloca o checksum, que é uma verificação de erro. E aí envia esse pacote ao destinatário. Quando ele envia, ele muda de estado. Ele espera um ACK ou um NACK. Quando ele envia, o lado do destinatário, ele fica esperando receber um pacote. Ele recebe um pacote e aí verifica se o pacote está corrompido ou se ele não está corrompido. Se ele estiver corrompido, ele manda um pacote para o remetente dizendo com a mensagem NACK, que seria a mensagem que ele recebeu, mas o pacote está corrompido. Mas se não estiver corrompido, ele extrai o dado e manda o dado para a aplicação. E aí envia para o destinatário um ACK, que é uma confirmação que ele recebeu o pacote corretamente. Certo, mas se o remetente receber um NACK, isso significa que o destinatário está pedindo para ele reenviar o pacote. E aí o remetente enviou novamente o pacote. E aí espera pela resposta do destinatário. Se o destinatário mandar novamente um NACK, ele vai mandar novamente o pacote. Mas se o destinatário mandar um ACK, ou seja, esse pacote que você mandou está correto, então ele espera, então o remetente vai esperar novamente a chamada da aplicação. Porém, temos um problema nesse RDT 2.0. E se o ACK ou o NACK estiver corrompido, certo? Porque até a apresentação do RDT 2.0, nós assumíamos que o ACK ou o NACK era enviado e recebido de forma correta. Mas e se ele estiver corrompido? Certo, então, para solucionar esse problema, foi inserido um bit, certo? Como é que funciona? Esse bit do lado do remetente. Como é que funciona? O RDT fica esperando a chamada da camada de cima, ou seja, a camada de aplicação. Então, quando a camada de aplicação chama o RDT, ele para enviar, no caso. Então, coloca o dado no RDT send, como vimos anteriormente, e aí o makePacket, a função makePacket, que seria a criação do pacote, além de inserir o dado e o checksum, insere um bit, que no caso o bit vai ser 0 ou 1, e envia o pacote para o destinatário. Quando ele envia, o remetente fica esperando o ACK ou o NACK 0, certo? Então, do lado do destinatário, ele fica esperando receber um pacote, certo? O estado inicialmente dele é 0. Então, quando ele recebe um pacote e o pacote está corrompido, ele coloca um NACK e um checksum e envia para o remetente. Como é o primeiro, agora tem outro caso. Ele recebeu o pacote não está corrompido. E como é o primeiro estado, ele espera a sequência 0. Se ele receber a sequência 0, ele extrai o dado e envia o dado para a camada acima de aplicação e envia um ACK para o remetente. Quando ele envia o ACK para o remetente, ele muda de estado e fica esperando o bit 1. E aí o remetente, que estava esperando a resposta do destinatário, ele, quando recebe
um ACK, ele muda o estado dele e espera pela chamada da camada acima. Quando a chamada acima chama novamente o RDT, ele envia novamente o dado, o checksum e dessa vez o bit 1. E aí do lado do destinatário, ele já está esperando o bit 1. Então, de forma semelhante ao bit 0, ele vê se o dado está corrompido ou não. Se estiver corrompido, ele manda um NAC para o remetente. Agora, se ele receber o dado corretamente, ele espera que a sequência seja 1. Se a sequência for 0, ou seja, se o remetente enviou o dado, enviou o checksum e enviou um bit 0, ou seja, tem alguma coisa errada. Ele entendeu que ele queria retransmissão e não é isso que ele quer, ele está esperando o bit 1. Então, ele diz, olha, eu quero o bit 1, remetente. E aí o remetente manda o pacote correto, o checksum e o bit 1. Se ele recebe o pacote corretamente, sem estar corrompido, com a sequência correta, que no caso é o 1, então ele extrai o dado, envia o dado para a camada acima, que é a camada de aplicação, e envia o ACK. E novamente muda de estado. Então ele fica nesse ciclo até que todos os pacotes sejam mandados. Um fato importante que eu não citei anteriormente é que aqui nós estamos assumindo uma transferência unidirecional, como eu já havia dito, mas ele também assume que nós estamos usando o stop and wait, ou seja, ele recebe o dado e para e espera até que haja uma confirmação que aquele dado foi entregue, e aí ele envia novamente. Então aqui nós não estamos utilizando o método em rajada, que ele fica mandando direto os pacotes de forma paralela. E novamente nós temos uma atualização da versão 2 do RDT. Agora estamos na versão RDT 2.2. Nessa versão, nós excluímos o NAC da versão 2.1. Como é que vai funcionar agora? Em vez do remetente ficar esperando um ACK ou um NAC, ele vai esperar o ACK e vai esperar a sequência correta do ACK. Ou seja, se ele manda, ele está esperando, tem um estado inicial, ele está no estado 0 e está esperando a chamada da camada de aplicação. A chamada de aplicação chama o RDT. E aí ele enviou o pacote com a sequência 0. E aí ele fica esperando a resposta do destinatário. Se o destinatário recebeu o dado que não estava corrompido e mandou a sequência correta, que no caso é a sequência 0, e o remetente muda de estado e fica esperando novamente a chamada da camada de aplicação. Agora, se o remetente manda o pacote com a sequência 0 e o destinatário, por algum motivo, mandou o bit 1 ou o bit 0 foi corrompido e virou bit 1 nesse meio tempo, então o remetente enviará novamente o pacote. E funciona de forma análoga para quando o remetente enviar o bit 1 e esperar o bit 1. Caso o destinatário mandar o bit 0, tem alguma coisa de errado, e aí ele reenvia o pacote. É basicamente isso. Só que tem mais um problema. E se o pacote se perder? Ele não chega no destinatário, ou seja, o destinatário vai esperar para sempre um pacote, estará sempre em estado de espera, e o remetente também ficará sempre em estado de espera, esperando
a resposta do destinatário. E dessa forma implementaram um novo RDT, no caso a versão 3.0 do RDT, que soluciona o problema desse pacote se perder e não chegar no destinatário. Então, foi por isso que o RDT 3.0 foi criado. Ele vem solucionar o problema de timeout, ou seja, você enviar o pacote, ele não chegar no destinatário, e aí depois de um certo tempo o remetente acha estranho, ele não me enviou nada, então eu vou reenviar o pacote. Então essa seria a solução. Então essa funcionalidade é adicionada ao destinatário quando ele envia o pacote. Então ele funciona de forma muito parecida como o RDT 2.2. Então ele tem um estado inicial que é 0, ele recebe a chamada da camada de aplicação, ele envia o pacote. Então no momento que ele envia o pacote, ele inicia o contador. E aí esse contador quem define pode ser definido através de médias do tempo de transmissão, ou simplesmente o administrador da aplicação. E aí quando ele envia, ele espera, né? Ele espera na primeira chamada que seu estado inicial é 0, ele espera o ACK 0. E aí ele espera o destinatário enviar. Se o destinatário enviar o ACK errado ou não enviar nada depois de um certo tempo, ele reenvia o pacote. Agora, se o destinatário enviar o ACK corretamente, aí ele passa para o próximo estado, passa para o estado 1 e espera novamente a chamada da aplicação. Então, só há essa mudança. Além dele esperar o ACK, ele também tem um tempo de espera, que é pro caso desse pacote se perder e não chegar nem não chegar no destinatário, e aí o destinatário não pode enviar a confirmação para o remetente. E do lado do destinatário continua da mesma forma, porque se não chegar o pacote nele, então ele vai continuar esperando. Então essa funcionalidade do timeout só é implementada do lado do remetente. E esse foi o vídeo de hoje explicando um pouco sobre a transferência confiável de dados. E próximo vídeo irei falar da transferência confiável de dados com paralelismo, que seria enviar vários pacotes sem que tenha a confirmação do recebimento do pacote do lado do destinatário. Então não é mais o stop and wait, agora é com paralelismo. Então envia, vai enviando, sem ter que esperar essa confirmação. É isso e muito obrigado.